81 anos. A rádio que vive a cidade. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê um start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, 19 horas e 4 minutos, tá ligadinho? 19 horas e 4 minutos, estamos iniciando mais uma edição do Empreender com Sucesso. Hoje já quarta-feira, quinta-feira, tô perdida. Então tá aqui, o microfone não está funcionando. Vamos trocar aqui, que era o que eu estava aqui. Bom, ao vivo é assim mesmo, né? Então, hoje dia 15, né? Já estamos na metade do mês de fevereiro e estamos iniciando então mais essa edição do nosso primeiro Fórum Rádio Empreendedora. E que está sendo um sucesso, onde a gente tem aí 21 empresas participando desde o dia 6 e iríamos encerrar no dia 9 e vamos até o dia 17 devido à grande procura. E no próximo ano nós já fechamos então, o programa vai ser em auditório para que os nossos ouvintes também possam participar do nosso programa, poder interagir com os nossos convidados da mesa, poder fazer suas perguntas. E lembrando para vocês que nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Imembuí. Daqui a pouquinho mais, Empreender com Lisete, jornalista André Campos, Lisete Fröhlich. Também estamos simultaneamente no YouTube, daqui a pouquinho, também na rádio da página Imembuí, imembuí.com.br. E amanhã, TikTok, Quai e Instagram, e também o seu release, em que você pode acompanhar, onde a gente conta a história dos nossos empresários que vêm até aqui para compartilhar suas histórias de sucesso e também nos ensinar, trazer novos conhecimentos para a gente aqui que está no estúdio e para você que está em casa, né? E hoje você já pode acompanhar o release do programa que a gente teve com o seu Hélio Melitz, lá na praça, no dia do aniversário da rádio, no dia 13, e também já pode acompanhar o TikTok, que conta a história empreendedora do seu Hélio Melitz, da Urbanes Empreendimentos. Também quem está acompanhando, faz seu chimarrãozinho, pode nos acompanhar pelas ondas do rádio, aquele seu amigo, seu parceiro, né, que você leva no estádio de futebol, enfim. Então, vem com a gente para que você possa, então, conhecer pessoas de outra cidade, empreendedores que têm uma caminhada de sucesso, além de ter as pessoas que são também aqui de Santa Maria. Nós estamos aqui para Tins Tinta. Pensou tinta, pensou Tins, o X certo da tinta. Construtora Jobim, invista no Cristo Rei e no Centenário Residência School e concorra a um Porsche Macan. Também a Universidade Franciscana. Qualifique seu currículo profissional com os cursos de especialização da Universidade Franciscana. Ângelos Oeste, pioneira em planos de assistência funerária e familiar. Ângelos Oeste, por você sempre. Também Pampeiro Volkswagen, o novo Volks da sua vida. Segurança, economia, conectividade, design, conforto e performance. Agrocomercial Canabarro, qualidade e bom preço em produtos e serviços, na Borges de Medeiros 365. Colégio Fátima, inscrições abertas para aqueles alunos remanescentes que ainda não se inscreveram. 70 anos trilhando o caminho da educação e da humanização. Brita Pinhal, completando 50 anos de história, e vem muita novidade aí pela frente, e você vai conhecer toda a história da Brita Pinhal, desde a fundação
geração do seu Baldur, que fundou a Brita Pinhal, e até a avó Mitzi, que continua, também a Denise, filha, o Gilton, que é o esposo, o Gilton Zanini, também o Matheus, que é o filho, e o gerente comercial lá, o Alexandre Brasil, e você vai conhecer toda essa história durante este ano. Cislimpa.com.br, o e-commerce seguro e vantajoso em sistemas de limpeza. Nossas Raízes, nessa quinta-feira, junto com Nossas Raízes, nós vamos ter o fórum, e nós vamos falar de viação férrea, vamos falar do Rio Grandense, dos 100 anos do Rio Grandense, com a presença da doutora Lourdinha Pinto Trindade, presidente hoje do Rio Grandense, e também de outros convidados. Também conosco, Saúde Protege. Eu quero mandar um abraço para o doutor Zoé Dalmoura, que nos cedeu o espaço de hoje para o fórum, né? A saúde do trabalhador, a medicina do trabalho por completo. Ele que tem policlínica, pronto atendimento e centro de diagnóstico, saudeprotege.com.br. Versa Decoração, o mais novo conceito em decoração para Santa Maria e região. Nenhum detalhe é pequeno, sob a orientação do especialista Altamir da Costa, com 25 anos de experiência. Você pode, então, acessar versadecorações.com.br e inspirar-se. Também conosco, gente, quero fazer um pedido muito especial a todos os santamarienses aí e o pessoal da região central do estado, porque a Get Commerce aqui de Santa Maria está sendo indicada para ser a melhor plataforma de e-commerce do Brasil pela segunda vez. Então, você pode também votar na Get Commerce, você entrando no site da ABCOM, é ABCOMM, ABCOM, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Você acessa lá e vota, então, no melhor e-commerce do Brasil. Já, se nós ganharmos, vai ser 2 anos consecutivos. Também você pode votar na categoria de o melhor profissional de e-commerce. A diretora Josele De Lázari também está concorrendo, só eles aqui do Rio Grande do Sul. Então, vamos dar uma força aí para Santa Maria, votando, então, nos nossos empreendedores. abcom.org categoria /10 profissional de e-commerce. Já está na página lá do Empreender, mas eu vou estar compartilhando novamente todos os dias aí para você votar. Também conosco a Casa Decora e Afeto. Até convidei a proprietária para vir conosco nessa semana, ela não pode, Ana Paula Potrick, mas na semana que vem ela vai estar conosco, né? Os detalhes, o conforto e o bom gosto de sua casa estão na Decora. Uma loja nova, um conceito novo, lojas de presentes lá em Camobi, em frente à Redmac Camobi e também em frente à Guadalupe, que são todas as lojas do mesmo grupo administrado pela Ana Paula Potrick. Um beijo para ela, que hoje a gente conversou bastante, eu e a Ana Paula Potrick. E também nós temos vários parceiros aqui do nosso fórum, mas a gente vai deixar para outro bloco aqui, porque senão a gente vai se espichar muito aqui, né? E já agradecer a todos vocês que estão conosco, lembrando que quanto mais vocês compartilharem a nossa live de hoje, mais pessoas vão conhecer pessoas empreendedoras, temas interessantes e vão poder também compartilhar com outras pessoas. E você também pode mandar o seu recado, a sua pergunta, para que você possa, então, participar conosco. E lembrando, gente, que quem levou a cuca maravilhosa de ontem, da A Cuca, eu quero agradecer, né, as nossas parceiras, a Ana Marília e a Ticiana, que tem a maior e melhor franquia do Brasil de cucas, de uma massa alemã aqui em Santa Maria há pouco tempo, é uma delícia. E ontem foi a Odimara Marion Lambi, então, que recebeu em casa a sua cuca deliciosa, que são porções, você pode escolher as porções que você quiser. E todas as terças-feiras a gente tem, então, conosco as cucas da A Cuca. Bom, vamos começar, então, dando boa noite para os nossos convidados, né? Vou começar, acho que pelos visitantes hoje, porque as meninas já são aqui de Santa Maria. Vou começar, então, pelo seu Heraldo Vasconcelos, empresário, corretor, perito, avaliador, economista, professor, consultor empresarial. Olha esse currículo. Bom final de tarde, bem-vindo. Boa tarde. Ainda é uma boa tarde, né? Ainda não está à noite. Então a gente ainda não dá para dar boa noite, né? Boa tarde.
Agradeço desde já o convite, né? É um prazer estar aqui. O Anderson tinha me falado muito bem, né, do programa e está aqui acompanhado, né, de duas advogadas que com certeza, né, vão trazer aqui também belas discussões, né? E quando falo em empreendedorismo, eu sou um apaixonado por empreendedorismo. Dá para ver pelo seu currículo aqui. Fui professor de empreendedorismo por muitos anos na universidade. Olha! E até hoje, né, eu colho os frutos, né? Hoje ainda encontrei uma ex-aluna que fazia tempo que eu não encontrava, ela assim, lembro das aulas de empreendedorismo, né? Então, marcou, né? E eu digo que se a gente quer mudar uma região, ou quer mudar uma pessoa, um local, uma região, nós temos que trabalhar a questão empreendedora. Por isso, eu fico feliz do convite e do tema, né, que vai ser debatido hoje aqui. Tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje, com certeza aí. E eu quero dar as boas-vindas para ele, que já conheço há um bom tempo a trajetória, a caminhada. Sabia da história do Heraldo, mas não sabia quem era o Heraldo, né? Porque eu e o Anderson já temos uma trajetória aí que eu já conheço ele, acompanho ele nas redes sociais, faz um trabalho muito bacana, ele que também é empresário, também corretor, perito avaliador, administrador, professor, consultor, já passou aqui pelo nosso programa, não foi só uma vez, então ele já está habituado aqui conosco. Anderson, muito bem-vindo, um bom final de tarde aí para nós, porque ainda não escureceu, né? Boa tarde, Lisete, boa tarde a doutora Lorena e Marina, né? Presente aqui, aos ouvintes da Rádio Imembuí. É um prazer mais uma vez, fazer algum tempo já, acho que uns 3 anos ou mais, talvez, que eu não vim aqui, né? Mas como tu falou, a gente já, acho que 2018, 2017, né? A gente teve algumas trajetórias aqui pelo rádio, ainda era lá nos fundos, né? Na casa antiga. E foi bem legal, assim, vários assuntos legais que a gente debateu, acompanho o teu programa também. E parabenizar por esse fórum, né? Eu estava ouvindo no início, falou de fazer um evento presencial, né? E como é rico isso, né? Hoje eu sou professor universitário num formato um pouco diferente, que é uma mescla de 100% online e presencial, né? E eu falo isso muito para os meus alunos, né? Que a importância dessa troca, o ganho que se tem quando a gente troca informação, né? Porque a minha informação associada à informação da doutora Lorena, associada à tua informação, né? Ou à tua experiência, isso gera uma sinergia, né? É um ganho de conhecimento que a gente tem. Então, eu sempre que eu puder, eu estarei em eventos presenciais, né? Faço questão de vir aqui também, porque agora no período da pandemia a gente passou dando aula via Teams, via Meet, mas nada como tu tá com as pessoas, olho no olho, né? Aquela energia, aquela troca, que é muito rico, né? Então, tenho certeza que nós vamos, né? O assunto é bom hoje à noite, né? Várias experiências aqui somadas, e a gente tem aí um bate-papo bem legal pela frente aí. Te agradeço mais uma vez pelo convite. Perfeito. Eu fico feliz até, porque, na verdade, a expectativa, a gente superou a expectativa, na verdade, era para ser umas 10 empresas, acabaram sendo 21, e a gente teve que espichar, vamos até sexta-feira ainda. Fizemos no dia 13, direto da praça, em frente ao Hospital de Caridade, mesmo com muito calor, muita gente prestigiando, estava super bacana, né? Então, é importante também a gente estar perto da comunidade. Bom, vou começar aqui pela minha amiga Lorena, né? A doutora Lorena Kuhn, e também tem a doutora Marina. Bom, já vou falar das duas juntas. A doutora Marina Risson, elas que são advogadas, que são especialistas na área trabalhista e empresarial, e principalmente na área do compliance. E a doutora Lorena também é responsável lá pela mesa do compliance na OAB, né? Então já tem uma experiência bacana. A Marina, que atua muito na Quarta Colônia, uma região riquíssima ali no Recanto Maestro, né? E que tem uma trajetória muito bacana. A Lorena já está quase uma radialista, porque seguidamente ela vem aqui me auxiliar nos programas, enfim. Não tá ligado? Desligado. Ah, tá. Bom, e seguidamente ela está aqui conosco, né? E a doutora Marina já esteve conosco também, uma satisfação ter as duas aqui hoje.
Obrigada, boa noite, Lisete. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Membuí. É um prazer estar aqui de novo na rádio, uma rádio tão consolidada aqui na nossa Santa Maria e região. A gente vem abordar um pouquinho do compliance trabalhista, dessa área trabalhista, conectando com a parte imobiliária, da gente falar dos riscos que as imobiliárias têm, tanto nos contratos, né, quanto entre seus clientes, quanto entre os seus colaboradores, né? Às vezes, a principal questão que a gente tem, a Marina até adiantando uma pauta que a gente tinha abordado, é o passivo trabalhista silencioso, né, nessa área de muitas pessoas são vendedoras externas, mas, na verdade, tem um passivo silencioso de tu demonstrar esse vínculo trabalhista em todas as características para ter um vínculo trabalhista, mas, na verdade, é um vendedor externo na área imobiliária, né? Então, sobre essas questões a gente vai abordar aqui com vocês. A gente está realizando vários projetos na intenção de realizar treinamentos de RH nas empresas, que a gente entende que o coração da empresa é o RH. A gente tem que ter um contato mais perto disso, dessa questão, né? Porque a gente conseguindo dar uma atenção, uma valorização para os funcionários, onde eles se sintam realmente cuidados pela empresa, o RH é a porta de entrada nisso, a gente consegue desenvolver bem o nosso trabalho. Então, acredito que vai ser um debate muito, muito bom para todos hoje à noite e fiquem ligados aí, que vai ter muita informação de valor. Marina, doutora Marina. Olá, boa noite, Lisete, boa noite, Geraldo, Anderson, a minha sócia Lorena, né? Eu queria agradecer o convite, Lisete, por a gente estar aqui no programa hoje e poder falar um pouquinho, né, sobre o compliance trabalhista, um pouquinho sobre o que a nossa empresa vem fazendo aí nas empresas, tanto aqui em Santa Maria quanto na Quarta Colônia, né, como tu já citou, e trazer um novo formato de gestão para as empresas, né, um novo formato que veio surgindo aí com um pouco mais de força após a pandemia e que está sendo aplicado em muitos lugares, né. Perfeito. Bom, nós vamos fazer um bate-papo, acho que um troca-troca, mas eu vou começar pelo Heraldo aqui. Eu quero saber um pouco mais dessa trajetória dele, de como ele começou e hoje está já num patamar já consolidado no mercado há muitos anos, né? Heraldo, conta pra gente o que foi o teu diferencial que tu conseguiu chegar onde tu chegou, porque pelo teu currículo aqui a gente fica encantado, porque, olha, é muita informação, são várias ações, né? Empreendimentos, enfim, conta pra gente um pouquinho aí. Pois se eu for contar tudo, nós vamos passar aqui uns 2 dias falando. Pode resumir, então. Mas rapidamente, eu quero colocar algumas coisas que eu acho que é importante para os mais novos, né? Que Perfeito. eu fiz e que não deveria ser feito, né? E eu que fiz e que deu resultado. Eu comecei a minha vida com 14 anos como funcionário do Banco do Brasil, né? Eu cheguei para o meu pai, né? Me chamaram, né? Na época tinham 20 e poucas pessoas, meninos, era menor, estagiário, carteira assinada, anos 70, né? Regime militar, e o banco era mais ou menos assim, mas a gente ganhava um salário enorme. Cheguei, pai, muito obrigado. De hoje em diante eu estou por minha conta. Peguei as minhas mochilas, fui ver as minhas contas. E a partir disso a gente teve uma longa carreira, né? Sempre querendo fazer muitas coisas. Trabalhei numa indústria de alimentos por 10 anos, trabalhei com transportadora por mais 10 anos, trabalhei numa indústria na área de construção, e aí fui indo, né? Fui diretor do hospital, que foi a coisa que me branqueou os cabelos, porque eu tinha um cliente que não queria ser meu cliente. Eu nunca tinha imaginado que ia ter um cliente que não queria ser meu cliente. Porque ninguém quer entrar no hospital. É verdade. Então, isso foi... E eu acabei depois indo para o Sebrae. Eu sempre estava querendo algo novo. E aí me faltou uma coisa que eu vejo nas pessoas hoje, foco. Quando nós estávamos conversando, né? Eu fui pegando muita experiência, claro. Entrei na universidade, era fantástico, né? Eu dava várias disciplinas, economia, que é a minha formação, empreendedorismo, porque eu sou apaixonado por isso. Fazia palestra no estado e fui indo. E abri imobiliária, não cuidava imobiliária. Daqui a pouco eu era consultor, daqui a pouco eu estava professor. Aí tinha empresa disso, empresa daquilo. Até que em 2005 eu andei levando uns sustos na estrada pelo Sebrae, né? Às vezes a gente dirigindo muito tempo, né? Disso também. Eu disse assim, está na hora de eu decidir o que eu quero da minha vida. Já passou o tempo. E eu vejo que as pessoas hoje ficam muito tempo, né? Eu digo assim, eu como professor não vou ganhar muito dinheiro. E como consultor Sebrae também não.
Eu adorava aquilo, achava fantástico poder chegar para um empresário que está começando e orientar ele, né? Eu era mais consultor na área financeira, né? Mas ajudava em várias outras coisas. Só que aquilo me realizava, mas não me satisfazia financeiramente. Então faltava uma perninha da coisa. Eu gostava, que é importante quando eu digo assim, se você faz aquilo que não gosta, você vai ser amargurado para o resto da vida. Vai atender o seu cliente, vai passar para o seu cliente isso, porque ele percebe, até no semblante, né? E eu passei a vida inteira procurando alguma coisa que eu ficasse louco que chegasse segunda-feira, para mim ir para o meu trabalho. Hoje eu tenho isso, eu sou apaixonado pelo que eu faço, adoro a minha empresa. Domingo eu não fui para fora para minha propriedade e fiquei amargurado, porque eu estava esperando que aquele domingo passasse de uma vez para poder ir trabalhar. Só que isso lá em 2005, né, foi quando eu convidei o Anderson, era meu aluno, para ser meu sócio, porque eu queria expandir. Eu só tinha 2 mãos, né, e 2 olhos e uma boca, e não podia crescer muito. Eu queria pessoas jovens, com energia, com vontade de crescer, que era o caso dele, né. E aí eu comecei a focar, e aí começaram a vir os resultados. Então eu vejo que é uma coisa que eu passo para as pessoas nas palestras que eu dou. Hoje eu sou presidente da Associação Comercial e Industrial do município, né. A gente faz reunião com os empresários, com os novos, né? A nossa cidade lá tem 1.500 MEIs. 1.500 Imagina MEIs. quantos tem em Santa Maria, né? São Sim. pessoas que abriram, né? E estão lá, elas caíram de paraquedas, perderam os seus empregos, né? Estão lá precisando de uma consultoria de um advogado, de um economista, de um administrador, de um contador, sei lá, de qualquer pessoa que ajude elas a orientar, né? Então hoje me deu isso, né? Me deu um aprendizado. Botei uma escola de capacitação, achava que todo mundo queria se capacitar. Comprei uma franquia, paguei um monte de dinheiro para aquele negócio, chamava-se Capacitar. E aí tive uma decepção, porque as pessoas não queriam ser capacitadas, elas queriam só o certificado. Se eu tivesse botado uma banquinha de vender certificado na rua principal da cidade, eu tinha ficado rico. Porque elas não queriam ficar lá. Tinha um curso de 6 meses, 7 meses, curso na parte administrativa, oratória, um monte de coisa. Elas não queriam ficar todo o tempo lá. E aquilo foi uma decepção para mim, né? Eu, apaixonado por educação até hoje, né? Então, e depois disso eu acabei focando, mas mesmo assim eu não larguei a questão do social, né? Trabalhei no programa de liderança regional, né? A gente trabalha hoje, né, a nível de liderança regional. Sou diretor regional da Federação, que é a Federação das Empresas do Rio Grande do Sul, né? Inclusive legal. engloba Santa Maria aqui, né? Inclusive na nova gestão que assumiu dia 1º, né? O presidente Rodrigo, eu estou como diretor regional, né? Então continuo fazendo, porque eu vejo que é uma coisa para os jovens que eu digo, a gente tem que trabalhar, focar no trabalho da gente, mas não esquecendo que por roda da gente tem uma sociedade. E se a gente for olhar, né, nós lá do tempo dos primatas, dos primitivos, da sociedade ambulante, né, dos nômades, né, lá do começo, a gente começou a se agrupar. Então nós temos que entender que tem pessoas que precisam da ajuda da gente. A gente tem que dar um tempinho para isso, né? E isso a gente faz lá muito, né? E eu aprendi a fazer isso. Só que cuidando mais, né? Focando, vivendo, se resguardando das questões, né, trabalhista, né? Nós temos o orgulho de dizer que a nossa empresa nunca teve uma reclamatória trabalhista. Nós temos o Alexandre que está aqui, 27 anos, né, Alexandre? Alexandre, né, que está nos acompanhando. 27 anos nós nunca tivemos uma reclamatória trabalhista. E nós tínhamos uma construtora que nós tínhamos 60 funcionários. Servente, pedreiro, etc. Tivemos uma exceção, de forma indireta, que a gente contratou uma outra construtora para poder terceirizado. concluir uma obra. E essa construtora de problema e nós indiretamente acabamos como é que chama-se? Corresponsável? Não é corresponsável. É mais ou menos isso. Então, assim, por quê? Porque é uma preocupação que a gente tem com quem trabalha conosco. As pessoas que trabalham conosco são da nossa família. Né? Então, assim, a gente trata elas fazem parte. A nossa empresa trabalha com distribuição de resultados. Não aquela que o governo estipula, não. Nós temos ela lá, temos rendimento por produto. Então, a pessoa chega lá, nunca nos pede aumento de salário. Quando ela entra lá, eu digo assim, você pode ganhar quanto você quiser aqui dentro da empresa. Basta produzir. E as comissões não são de 0, de 0, nós temos comissões de 20%. Às vezes, num negócio, ela dobra o salário dela, ou triplica o salário dela. Então, a gente tem uma mentalidade, digamos, nós somos capitalistas, mas uma mentalidade, não vamos falar em socialismo, né? Mas a gente, não esse socialismo que as pessoas conhecem e pregam, mas na maneira de dividir, de recompensar
as pessoas que estão conosco, na nossa equipe. E é isso que eu vejo também, eu vejo dentro da questão empresarial. As pessoas querem que as pessoas produzam sem nenhum incentivo. Gente, não adianta fazer palestrinha motivacional, chegar lá, dar um bom dia só. Cara, tem que motivar elas na parte mais sensível do corpo humano. Doutora, sabe qual é a parte mais sensível do corpo humano? Não sei. Bolso. O bolso. Se você mexer na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso, as pessoas vão ficar motivadas. Claro que tem, né? A gente trabalha dentro da empresa, por exemplo, sonhos. No final do ano eu pedi para eles, qual era o sonho deles? E a gente tem como missão ajudar eles a realizar o sonho deles. Seja comprar uma casa, um carro, etc. Como que a gente vai fazer isso? Ajudando eles a crescer na profissão deles, a poder ganhar mais, a poder gastar menos. Eu sou economista, eu fico nervoso quando eu vejo as pessoas botando dinheiro fora comprando a prazo. E a primeira coisa que eu ouço, mas como é que eu vou comprar à vista? Vai lá que eu ensino. É bem fácil. E você vai, no mínimo, ganhar 30% do seu salário que você está jogando em juros. Então a história é longa, né? Mas só para colocar, né? Mas já deu para ter uma boa de uma ideia, né? Porque eu penso muita coisa parecida, né? Acho que temos também aí uma característica Sebrae, né? Eu, na verdade, eu trabalhava mais em cursos de vendas, então eu ficava a semana inteira fazendo os cursos durante a noite e de dia fazendo as consultorias. Então ia de uma cidade para outra e também parei em função de estar sempre viajando. Fiquei 14 anos e disse, não dá mais, né? Porque, um ano a menos de mim. Eu fiquei 15, né? Eu fiquei 14. Eu digo, não, chega, né? Então, exatamente isso. E a questão que o senhor falou da escola, eu imagino a decepção, porque eu também sou muito, eu acho muito importante a questão da capacitação. E ontem um dos temas que a gente trabalhou aqui, que estávamos aqui com o Distrito Industrial, a ASIM, que é a Associação Indústria em Movimento, o CIMAI, que é dos metalúrgicos, o que se precisa é a capacitação das pessoas, só que as pessoas não querem a capacitação. E ainda, o senhor que tem uma visão, mas aqui em Santa Maria, eu conheço escolas que passam lá, dá o dinheirinho ali, leva o certificado. Então, isso, não são todas, mas isso eu já presenciei. Eu estava esperando ali o empresário, enfim. Então, eu acho que é muito importante, porque não basta eu ter uma escola, se realmente o certificado tem que ser aquilo que tu vai aprender, não é o papel, eu acho que é o que tu aprende no É o resultado. Tem que ser validado na prática, né? Exatamente. É que eu fazia, quando eu era professor, eu era um professor muito duro, né? Eu dizia para os meus alunos, eu estava falando em off aqui, né, que quando eu entrava na universidade, no primeiro semestre, quando eles entravam, eu já dizia, gente, só vai passar comigo quem for muito bom. E eles não entendiam muito, porque não estavam vindo de um outro estilo de estudo, né? E eu dizia para eles, vocês vão vir aqui, ficar 4 horas sentados nessas cadeiras duras, perder os 4 anos da vida de vocês para quê? Para sair com o certificado, pouco importa para nós empresários o certificado de vocês, nós, na maioria das vezes, nem vamos olhar. Nós vamos querer conversar com vocês, saber o que vocês sabem, o que vocês aprenderam, qual é a capacidade de aprender. Eu diria, qual é a capacidade que vocês têm de aprender a desaprender e aprender novamente. Perfeito. E aí, capacidade é resultado. Né? Então, assim, porque hoje a faculdade, provavelmente quando você terminar 4 anos, muita coisa já não está mais válido. Já caducou no direito, na área de economia, né? Eu ensino hoje uma coisa, daqui a 6 meses aquilo já não está. Então as pessoas, tu tem que ensinar elas a aprender, a buscar esse aprendizado. E aí tinha um professor que ia lá, né, fazendo festinha, né, dando presentinho para o aluno, para agradar, e aí no final da faculdade, o que ele aprendeu? Exatamente. Então hoje eu tenho orgulho de passar por meus ex-alunos, né, e ver eles falarem, se agradecerem, né, porque eu era duro realmente, mas duro no sentido de que o meu salário estava igual no final do mês. Mas eu não estava ali para salário, eu estava ali para ajudar eles a serem melhores na vida deles. Se não gostasse, né? Mas nunca tive problema. Em 23 anos de professor, nunca briguei com um aluno. Todo mundo lembra. Nunca briguei com um aluno. Quer dizer, eu não fui Ninguém na se atreveria, universidade, mas fui de 1º e 2º grau, não, então não, coordenação pedagógica, tudo. Então, eu entendo mais ou menos como é que funciona a coisa. Anderson,
Tu, que teve esse baita aprendizado, tu teve uma escola, né? Tu teve administração, conheceu o seu Heraldo aí, professor, e quiçá mais pessoas proporcionassem oportunidades para as pessoas crescerem e evoluírem, né? E hoje tu tá num patamar que quando eu te acompanho, eu vejo a diferença lá de 2017 do Anderson que eu conheci e hoje, pelas redes sociais, pelas coisas que tu posta, enfim, pelo teu trabalho, né? Como é que foi tudo isso para ti, assim? Eu sempre fui muito inquieto, né? Desde pequeno. Então, eu sempre fui muito, como diz a minha mãe, muito sonhador, né? Eu sou muito visual, então eu boto uma coisa, que nem o Alexandre, né? Que eu, quando coloco uma coisa na cabeça, tenho uma capacidade de resolver, de fazer aquilo ali muito grande, né? Então, eu sempre vi as pessoas terem oportunidade na vida e eu dizia, e as pessoas perdendo a oportunidade. E eu dizia para mim mesmo, eu não quero duas oportunidades, eu quero uma, né? E a que eu tiver, eu vou aproveitar. E aí, eu estudando em 2005, 2004 eu fui fazer faculdade, iniciei a fazer faculdade. E em 2005 surgiu o convite do Heraldo. Eu achava no primeiro momento meio estranho. Eu digo, tá, ele quer me contratar para ser gerente, alguma coisa assim, né? Quando ele me convidou para ser sócio, eu digo, Heraldo, acho que tá equivocado comigo. Estudante, né? Universitário não tem dinheiro, né? Desconfiado. Tô pagando FIES, inclusive, para poder... E aí ele me disse uma frase que eu levo até hoje, né? Nunca esqueci e levo hoje para dentro da sala de aula, para os cursos também. Nós somos professores do aprendiz cooperativo lá. Então a gente pega o gurizada de 14, 8 anos, a gente dá uma boa ajudada neles, né? E o Heraldo me falou uma frase que eu uso muito hoje para eu enxergo isso muito presente nos negócios hoje. Ele disse o seguinte para mim, Anderson, o que tu acha que tem aqui dentro da imobiliária? De imóveis? Estrutura, eu digo, não tem nem ideia. Ele nem me disse preço, mas ele disse, olha, isso aqui não vale nada perto daquilo que a gente é capaz de fazer. Eu não quero dinheiro. Eu quero que a tua energia, o teu pique, a tua vontade, é isso que vai fazer com que nós tenhamos capacidade de ganhar dinheiro. Estrutura não é relevante. E aprendi isso ao longo do tempo. Tu fecha as portas de uma empresa, são mesas, computadores... E tu vai pegar empresas do mesmo segmento, às vezes umas estão crescendo, outras estão quebrando. Por quê? É as pessoas que estão ali que fazem a diferença. Exatamente. Então eu aproveitei essa oportunidade, cheguei em Caçapava com uma mão na frente e outra atrás. Um compressor de ar foi meu capital de giro, né? Já falei para as gurias aqui. E aí começamos, né? E aí nós começamos com a imobiliária, aí surgiu a oportunidade nossa correspondente caixa, nós focados em cima do nosso negócio, começamos a trabalhar com alocação. 2008 a gente começou a fazer algumas reformas, acabou que montamos uma incorporadora e construtora, né? E até hoje a gente já não constrói mais, mas trabalhamos com loteamentos. 2015 surgiu a oportunidade de nós ter uma corretora de seguros dentro da necessidade que nós tínhamos dentro da imobiliária dos nossos produtos. Hoje nós somos uma empresa que atendemos o Brasil inteiro. Né? Hoje as principais empresas da região aí, de grande porte, são nossos clientes, né? E aí surgiu, e aí a empresa que o Heraldo tinha do Sebrae lá, de 99, associada a essa sinergia que a gente tem da educação, nós transformamos numa empresa chamada Posicione, no qual o Alexandre, que está conosco aqui, nosso sócio também, nosso estrategista e marketing da nossa empresa. E é uma empresa que nós posicionamos aquilo que a gente fazia presencialmente de forma digital, né? Então, toda essa experiência do Heraldo... Então, a minha faculdade, na verdade, ela aconteceu um estágio em tempo contínuo durante 4 anos, praticamente. Então, tudo que eu vi em aula, eu praticava. Por quê? Porque aí nós tínhamos uma diferença, e aqui eu posso dizer, né, do Heraldo isso, que a gente sempre colocou em prática aquilo que a gente aprende na universidade. Fazer as coisas de forma correta, usar as ferramentas que a gente aprende dentro dos cursos de administração, né? Não só ficar na teoria, e a gente colocou muita coisa em prática. Então isso para mim foi uma escola. E nós fomos, né, trabalhando, fomos crescendo, aproveitando a oportunidade. E hoje já estou junto na sociedade há 18 anos, né? 18 anos. 18 anos já. Agora em julho fecha 18 anos, né?
com um resultado excelente, né? Hoje, qualquer pessoa que vai lá fica assim, encantado com a nossa sede hoje, né? A nossa estrutura, temos quase 400 metros quadrados, uma equipe de 10, 12 pessoas, né? Agora a gente está contratando mais 2 pessoas. E a gente vai do imobiliário ao digital, né? Do serviço à indústria. Então a gente tem toda essa dinâmica, né? E a universidade, para mim, na verdade, eu não vou lá para ganhar dinheiro, eu vou lá por 2 motivos. Uma, porque a oportunidade que eu tive é uma forma de eu devolver ela, aquilo que eu recebi, né? Tipo, de graça receber e de graça dai, né? Isso é bíblico. E segundo motivo, que é uma frase que diz que quem ensina aprende 2 vezes. Então eu estou lá fazendo faculdade de novo, né? E levando para a prática no dia a dia, no outro dia, né? E sem contar a conexão que a gente cria. Então, o Heraldo mesmo chega nos bancos, chega nas indústrias lá, o gerente, o gestor, o diretor, todos passaram por ele e foram aluno deles. E hoje está acontecendo comigo. Então, para o mundo business, né? Nós como os corretores de imóveis, então a gente vai no banco, vai no lugar, vai no outro, o professor Anderson, professor Heraldo. Isso gera uma identidade nossa, né? De credibilidade, nos gera uma autoridade profissional, que a gente utiliza isso para aquilo que é o nosso principal, que é o ramo imobiliário. Então, a gente utiliza dessa maneira, né? A gente tem muito cuidado, porque a gente entende que eu tenho uma frase que diz que tudo é marketing, né? Tudo que tu faz é marketing. Então, pensando nisso, aonde a gente vai, no jantar, no restaurante, no dia a dia, buzinar para alguém, né, de forma braba, isso pode ser positivo ou negativo. Então, a gente tem todo esse cuidado. Então, a gente consegue, dentro da cidade, ter uma boa relação hoje, né? Eu nem conhecia Caçapava, hoje eu sou conhecido na cidade, a gente chega lá. Agora, essa semana, a gente sentou junto com os vereadores discutindo lei. Nós vamos ter que fazer um meio de campo lá para tentar conciliar lá as lideranças para nós chegar no consenso de algumas coisas que são importantes para a cidade, né? Por quê? Porque isso não é um retorno pessoal direto para mim. Isso é um bem da comunidade. E eu entendo que, para mim estar bem, o meu meio tem que estar bem também. Não é... Para mim não me resolve muito eu estar muito bem, ter um carro bom, ter uma casa boa, mas eu vou para o meu trabalho, eu encontro pessoas na beira da rua ali, né, que às vezes desassistidas, né, e jovens às vezes que talvez muitos talentos perdidos, assim como eu estava lá atrás, né, um talento que foi descoberto. Então tem muitas pessoas hoje muito jovens, enquanto muitos não querem estudar, mas tem muitos jovens à beira do caminho também esperando uma oportunidade para dizer, essa é a minha oportunidade, vamos lá. Perfeito. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Imembuí, 81 anos. Uma história que se revela a cada dia, a cada ano, de ser a rádio da gente daqui. Nosso sentimento de gratidão por cada desafio superado e cada conquista que tivemos juntos. Somos Imembuí, a pioneira. Há 81 anos, a rádio que vive a cidade. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. Quem dirige um Volks e compara com os outros, não tem dúvida sobre qual é a melhor escolha. O melhor da segurança e tecnologia e alto custo de revenda, além de muita potência. T-Cross Comfortline 2323 com 50% de entrada e saldo em 35 vezes de 1.299. Mais saldo residual e com as 3 primeiras revisões grátis. Em fevereiro, vale passar em uma concessionária Volkswagen e fazer seu test drive. Volks, teste e comprove que vale mais. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Pensou tinta? Pintou com Tinks Tintas. Promoção Resicolor Cobre Bem Fosco com 14 litros por R$115. Resicolor Selador Acrílico 14 litros, R$70. Tinks, T-I-N-X, Tinks Tintas. Trabalha com tintas, esmaltes, vernizes e uma linha completa de complementos para pintura. E na Tinks,
Conheça a cor do ano 2023. O Instituto Pantone, que é uma das maiores autoridades do mundo quando o assunto é cor, elegeu a cor Viva Magenta, energia e intensidade no seu ambiente. Tinks, em Camobi, WhatsApp 98115-5195 e na Ângelo Bolson, WhatsApp 98465-1949. A construtora Jobim informa. Já está chegando o novo Porsche Macan para ser sorteado entre os novos compradores de imóveis da construtora. Aproveite as condições de comemoração para investir na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos, salas e lojas com entrada de apenas R$ 99.800. A restante parcelado em 30 vezes, mais 2 reforços, sendo um nas chaves. Construtora Jobim. Com amor. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida. Reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. Inscreva-se na especialização da Universidade Franciscana. Qualifique seu currículo profissional. Conecte-se com profissionais de diversas áreas e aprenda junto a professores com ampla experiência acadêmica e de mercado. Experimente nossa qualidade de ensino reconhecida no ensino superior. Inscreva-se na especialização da Universidade Franciscana. Veja os cursos disponíveis em ufn.edu.br. Se você ama decoração, o seu lugar é na Decora. Muitas opções de almofadas, flores permanentes, cachepôs, aromatizantes, difusores, adornos, mandalas, mantas para sofás e tapetes para tornar a sua casa um lar muito aconchegante. Decora espera você com afeto, carinho e toda a atenção. Na Rua Professor Heitor da Graça Fernandes, 500, em Camobi. Compre pelo WhatsApp 3311-7789. A M. Brum Ângelos Oeste possui uma estrutura acolhedora no coração de Santa Maria. São 9 salas cerimoniais de despedida alto luxo e padrão médio, com sistema integrado Ângelos Memoriam e cerimonial online. Sua família sempre segura, com atendimento 24 horas. Conheça nossos planos assistenciais. Rua General Neto 258. Telefone 553025-6140. A M. Brum Ângelos Oeste. Por você sempre. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuário de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros 365.
Tem Santa Maria concorrendo ao Prêmio Abcom Inovação Digital 2023. A Abcom, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, indicou na categoria de melhor profissional de e-commerce Josele De Lázari. E na categoria de melhor plataforma de e-commerce, a empresa que nasceu aqui está conquistando o Brasil. A indicada é GetCommerce. Bora lá votar em Josele De Lázari, melhor profissional de e-commerce, no link vote.abcom.org. Categoria Profissional de E-Commerce. E para votar na GetCommerce na categoria de melhor plataforma de e-commerce, o link é vote.abcom.org, categoria Plataforma de E-Commerce. Prêmio Abcom Inovação Digital. Vote Josele De Lázari, vote GetCommerce. Imembuí FM, o melhor jornalismo regional. Imembuí, há 81 anos, a voz da comunidade. Obrigado pela sua companhia que faz a Imembuí a mais ouvida em notícias de Santa Maria. Empreender com sucesso, comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação Lisete Frölich. Estamos aqui de volta no Empreender com Sucesso. Estamos em fase de adaptação aqui na nossa nova casa ainda, né? Então temos alguns probleminhas ainda aí com o nosso som, mas logo tudo vai ficar. Não, é que tá, de vez em quando fica os microfones aqui, mas estamos indo. Bom, nós estamos então no nosso fórum, o primeiro fórum Rádio Empreendedora, para a Mademax Pneus, Intexol, Coomate, Dr. Rômulo Vargas, doutora Lorena e doutora Marina da Cum e Risson, Anderson Oliveira, da Imobiliária Vasconcelos, e agora conhecendo o Heraldo também, né? E seguradora também, Márcia Falcão, do Amor no Garfo, Dr. Márcio Rubim, médico, Osório Design, Colégio Fátima, doutora Lourdinha Pinto Trindade, Assim, Associação Indústria e Movimento, Rafael Petroni, educador e palestrante, biomédica Michele César, que é especialista em ozonioterapia, doutora Evelise Maciel, Núbia Marques, da Casa Círculo e também trabalhando na área de empoderamento feminino, doutora Cida Brizola, médica, Leandro Colovini, consultor do IMPLA, do SEBRAE também, e além disso presta serviço para Claro. A Urbanis Empreendimentos, que está com o seu lançamento, né? O novo lançamento da Urbanis, que foi um sucesso lá na feira. Para quem ainda não conhece, o Terras de Humaitá, né? Então, você pode conhecer, visita lá a Urbanis na Fernando Ferrari, bem pertinho do McDonald's. Você vai ver o prédio enorme lá, escrito Urbanis Empreendimentos. E também a Adélio Arislarta, ele que trabalha com homeostase quântica informacional. Esses são os nossos parceiros aí do nosso fórum, e que estão conosco. E hoje nós estamos com os nossos convidados aqui, lá de Caçapava do Sul, né? E que são empresários, são empreendedores, têm um vasto conhecimento, o Heraldo e também o Anderson Oliveira. E agora eu queria ver ouvir um pouquinho da Lorena e da Marina aí sobre o trabalho delas, para depois nós linkar e falar um pouco mais de todo esse trabalho que vocês 4 realizam aí. Ah, isso aí. Então, pessoal, agora boa noite já, né? Já escureceu agora, né? A gente vai falar um pouco sobre o compliance trabalhista e empresarial, né? A gente sabe que muitos trabalhos são feitos de forma técnica, são utilizadas a máquina, né? A tecnologia, mas hoje em dia ainda a parte dos recursos humanos das pessoas, né? A gente lida com pessoas geralmente, né? Então, essa questão é muito importante e ligada para nós, porque a gente sabe que acaba percebendo essa diferença do que era o direito trabalhista antes e como é o direito trabalhista hoje, né? Com certeza a gente sabe que o ônus trabalhista é uma coisa que é a situação que mais leva a dor de cabeça nas empresas, né? Essa situação trabalhista dos recursos humanos, dos funcionários, lidar com colaboradores, né? Então, é um dos mais significativos para a empresa, e aquela situação onde o empresário esperava sentado, receber aquela notificação do processo judicial, essa situação não existe mais, né? Ficou no passado, né, praticamente, porque o empresário ele acaba se protegendo, se prevenindo, né, nessa situação. Exatamente, a gente tem que pensar também que as tratativas entre empregado e empregador, elas estão mais dinâmicas, né? Então,
a gente não pode esquecer que o compliance, muito se fala em compliance, né? No caso, um inglês que traduziram aí pra gente desenvolver nas empresas, né? Que nada mais é do que desenvolver pessoas. A gente tem que trabalhar, a gente trabalha com pessoas, então nós temos que desenvolvê-las, né? Então tem que se preocupar com todos os setores. Não é só o CEO da empresa, é todo mundo que faz parte daquela equipe. Exatamente. E aí a gente se depara com aquela situação de estar em conformidade dentro da empresa, né? E o que a pessoa está em conformidade dentro do compliance? É lidar com a fase pré-contratual, desde a análise dos currículos, verificar qual é a personalidade daquela pessoa, se ela realmente faz parte, tem o perfil daquela empresa, aquela análise pré-contratual dos currículos, da seleção, né, das pessoas dentro da empresa, admitir aquele funcionário, então tu entra para a fase contratual. Então, nessa fase contratual, a gente tem um contrato de trabalho, os regulamentos internos, as advertências, né, as penalidades que a gente tem, a suspensão, as advertências, tem diversas ferramentas, né, Marina, que a gente realiza nas empresas, auditorias internas, não se resume só a assessoria jurídica trabalhista, né, muitas pessoas acabam, você ter uma análise completa daquela empresa, bem como o Anderson comentou, justamente essa parte de você analisar quem são os seus parceiros, né, porque também faz parte, com quem você se relaciona, é com quem você tem os valores daquela empresa estão atrelados, né? Então as pessoas acabam relacionando aquelas pessoas que você tem a parceria, que você tem os teus colaboradores, que tem aquela relação com os fornecedores. Então toda essa relação que permeia as organizações, você acaba vendo os valores que aquelas pessoas possuem. Então se você se mete numa furada com uma pessoa que não é bem considerada no mercado, você acaba tendo aquela imagem. É um cruzamento, né? Eu digo Exato. isso. Essa semana uma menina me pediu para mim olhar um currículo dela e indicar algumas empresas. E eu disse para ela, olha, não é só tu enviar o teu currículo para qualquer empresa. Tem que enviar o teu currículo para empresas que tenham uma boa imagem na cidade, né, que tenham um bom conceito, que esteja alinhado com os teus propósitos, valores, porque assim como as pessoas têm valores, missão, visão, né, a empresa também tem. E isso tem que ter um cruzamento, tem que estar alinhado. Então não é aceitar um emprego a qualquer custo. Eu, por exemplo, hoje, para mim, valores é uma coisa muito clara. Então, qualquer coisa, qualquer proposta hoje que eu receber, eu vou cruzar com meus valores de dizer sim ou não. Se eu aceito ou não. E a questão trabalhista é uma questão que eu sempre indico para as pessoas. Também analisa a empresa, porque eu não vou para uma empresa que tem uma imagem ruim perante a sociedade. Exato. E a parte do compliance, ela traz exatamente isso, né? Que tu falou agora, né? O que a minha empresa está apresentando às pessoas, né? Que se disponibilizam a fazer parte da equipe, né? Hoje, que eu acabei notando nas últimas semanas, que muitos funcionários ficam até estranham esse comportamento que a gente tem, né? Eu gosto sempre de falar que somos bem claras. Eu vou fazer uma rescisão, eu vou explicar parte por parte daquela rescisão. Eu não tenho nada a esconder aquele funcionário. Eu acho que isso é a parte mais importante, né? Porque isso que é o compliance. É a tua empresa ser clara com o funcionário, é ser justa. Ser transparente, porque, né? às vezes, eu noto muito, né? É porque fulano me processou. Aí tu vai pegar o processo que o fulano processou. Tem um monte de furo, E justamente tem um monte a de parte da situação. comunicação, né? A comunicação Exato. que centraliza, né? Se tivessem conversado, se entendido melhor naquela questão, ser transparente com as informações que estava se relacionando, não tinha havido processo judicial. Eu dou, assim, vou dar um exemplo. Eu tenho, desde os 20 anos, eu sou gestor, normalmente de RH. E tive como diretor do hospital, eu tinha 100 e poucos funcionários, empresas e tal. Eu nunca tive uma trabalhista. E eu tenho um método muito simples. Toda pessoa que vai trabalhar na minha empresa, ou nas empresas que eu administro, eu converso com elas muito antes. Eu digo, sabe como é que funciona aqui? Sabe quais são os valores que nós pregamos aqui? Deus um servente. Eu tenho o hábito de ficar com ele. O que acontece hoje? As pessoas precisam de alguém, passa alguém, se tu quer trabalhar de servente, então tá lá a hora, pode ir. Não sabe nem o nome da pessoa. Não diz. Nós, por exemplo, eu já chego lá e digo para a pessoa, fulano, aqui nós temos critério de horário. Tu gosta de chegar atrasado? Se tu chega atrasado, não é na empresa para te trabalhar. Você costuma faltar ao serviço? Aqui nós não queremos que ninguém falte. E aí eu coloco tudo. Quando é trabalho na parte mais administrativa, eu e o Anderson, normalmente o Alexandre, a gente faz
A gente apresenta toda a empresa através de vídeos, toda a história da empresa. Tu te encaixa aqui. Então, ou seja, quando eu chego para uma pessoa, que às vezes chega, por exemplo, lá na obra, né, chegava atrasado, eu disse, fulano, lembra que eu falei contigo, quando entrou aqui, a gente não admitia que chegasse atrasado? Sim. Então, quando eu demitia alguém, a pessoa não questionava, porque ele já sabia, ele já tinha conversado antes. Eu nunca tive problema, muito pelo contrário. As pessoas que eu demiti por algum problema, semana passada uma pessoa que eu demiti, né, que faltava a segunda, ele tinha o hábito de tocar nas festinhas no domingo. Então, na segunda ele nunca trabalhava. Era um cara fantástico, mas bom trabalhador, mas a gente teve que demitir porque ele estava sendo um mau exemplo. Passou-se os anos, e aí agora, há poucos dias, ele entrou no meu Face, seu Heraldo, eu estou desempregado, preciso arrumar um emprego. Eu não falto mais na segunda-feira. Eu sou evangélico, parei de beber. Eu digo, ótimo, porque acabei arrumando um emprego para ele, sabe? Porque mas ficamos amigos. Como a gente não tive assim nenhum problema, porque a gente conversava antes. Colocava, a nossa empresa funciona assim, te serve. Desde um servente, desde a pessoa da faxina. A qualquer outro cargo, né, a gente conversa antes. E os treinamentos corporativos também, né? E o treinamento, quando as funções mais delicadas, a gente faz treinamento, muito treinamento. Não joga a pessoa na boca dos leões, sabe? Porque se tu pega uma pessoa, a pessoa nem sabe o que é empresa, nem sabe o que está fazendo ali dentro, não sabe nem o que tem que fazer. E aí você já fica cobrando ela. Então, por isso que eu vejo assim, que essa é uma grande dica que eu dou para as pessoas. De alguém que trabalha desde os 20 anos, né? Ou seja, já eu fiz as contas, devo trabalho com mais de 2.000 pessoas, emitidas de mais de 2.000 pessoas, e nunca tive uma conta trabalhista. Por quê? Porque eu converso, olho no olho. Fulano, assim que eu quero. É como dizia na faculdade. Fulano, se você chegar atrasado, eu vou botar para a rua. Te serve? Não, que nem um dia chegou um inquilino para alugar um imóvel. Estava insistindo lá, digo, fulano, tu não tem renda, mas tu quer alugar e não pagar, eu vou chegar lá e vou jogar tuas coisas no meio da rua. Te serve? É assim que funciona. Bem direto. Porque quando a gente é honesto no que fala, do outro lado a pessoa não tem nem como cobrar, porque ele já falou antes, ele me disse que se eu não chegasse, se eu não fizesse isso, se não fizesse aquilo. Então eu digo assim, comigo sempre funcionou. Os advogados nunca ganharam dinheiro comigo, eu trabalhista, né? Não é que nem o senhor, né? Claro, não é. A maioria não sabe fala. que a Mas gente... aí o senhor se engana, né? O senhor disse, o advogado trabalhista não ganha dinheiro comigo porque não tem processo. Mas o senhor faz a parte que muitas vezes a gente acaba fazendo porque a empresa não se dá conta da necessidade de ser feita. E essa parte da comunicação, de estar a par do que o seu funcionário está precisando, do que ele está passando, é também uma forma de você não ter um processo trabalhista. Não, assim, eu hoje já cortei as bocas, tanto é que nós temos vários advogados sempre nos dando assessoria lá. Exato. Em todos os momentos a gente consulta eles, pergunta, quando nós temos dúvida. Ou seja, não é que nós, muito pelo contrário, nós temos sempre assessoria, não só na parte trabalhista, né? Em todos os lugares. Nós temos um ótimo escritório de contabilidade que nos dá toda a assessoria. Tudo para evitar o tal de passivo trabalhista. Ou seja, né, eu digo para as pessoas lá, bota um cara sem carteira de higiene. E se o cara sair na rua? Porque ele é meu amigo, eu vou dar uma ajudada. E tem muito perfil de empresário também, né? É meu parente. Quanto mexe com dinheiro. Tem muito perfil de empresário. Tem empresários, olha, eu não sei ter uma conversa, uma comunicação clara. Eu não tenho essa experiência, mais tímido. Então eu prefiro terceirizar esse problema. Eu tenho uma coisa comigo que eu aprendi. A gente começou como corretor, então a gente começou, era nós dois e uma secretária. Embora nós tivéssemos, o Heraldo já tivesse experiência, né? Mas para mim era uma coisa nova. Então a gente começou a crescer. O Alexandre já estava conosco, o Alexandre está aqui conosco no estúdio. E nós começamos a ter a necessidade de ter um manual de instrução, um manual de conduta na empresa. Perfeito. E aí nós chegamos ao ponto que a gente começou a montar, porque às vezes tem coisas, e aí eu aprendi duas coisas, que quando qualquer convite que eu tenho, são duas perguntas que eu faço, e isso quando alguém entra na empresa, eu já vou lá, sento com ela na minha sala, com a pessoa, apresento tudo, horário, não é para ficar trazendo pai, mãe e parente para ficar de conversa, não é para vender roupa que não esteja adequada ao tipo do negócio da empresa, né? Exato. E tem duas frases hoje, duas perguntas que eu vejo que falta muito no meio corporativo. Que para mim é a primeira coisa. Agora, o ano passado, fui convidado
para ser coordenador de uma invernada mirim lá do CTG. Eu, olha, preciso conversar contigo. Aí eu fui lá, sentei com o nosso patrão e digo, vou te fazer 2 perguntas. Primeiro, qual é o propósito da invernada? Eu preciso entender o propósito. Segundo, o que tu espera de mim? Terceiro é uma colocação. Não vou me envolver com mimimi, sim com foco naquilo que é o propósito, né? Então eu vejo que, às vezes, na empresa, as pessoas estão lá e não é claro para ela o que ela está fazendo ali e nem é claro para ela o que se espera dela. E quando é claro isso, o que se espera isso dela, né? Hoje a gente tem lá, na recepção, nós temos um checklist de processo que tem que se fazer dentro da recepção. Em tempo a gente atualiza ele, isso não se faz mais. Isso agora está sendo feito pelo site. Isso a gente faz num tablet. Dentro do processo de locação, tem todo um checklist de ponta a ponta, desde quando a pessoa tem um imóvel, é proprietário, quer alocar, quer ir lá, a finalização de um processo e início do outro. Então, se seguir aquele checklist, a pessoa que entrar, se seguir o checklist, é como indústria. É um processo que, se seguir o processo, não vai ter erro. Então, muitas vezes eu vejo isso que não é claro o que é o propósito para a pessoa e o que se espera dela. Quando a empresa chega e coloca isso, coisa simples, né? Se alinha a essas questões, né? Tem uma frase que se usa muito no meio do RH, né? Que é muito verdadeiro, né? Contrata-se por questões técnicas, demite por questões comportamentais. E muitas vezes questões comportamentais, a pessoa diz, olha, eu não sabia que também tem coisas que eu não sabia que não podia, né? Não era claro isso para mim. Agora, como diz o Geraldo, quando é clara a conversa, a pessoa sabe o que se espera dela ali, e ela vai ter um comportamento diferente, né? Agora, o manual de conduta, ele é fundamental. É verdade. Quando eu trabalhei na Avenida Tênis Clube, a gente também desenvolveu e a gente fazia ele ler lá o manual antes dele assinar e levava o manual para casa, deixava só a assinatura. Então, não tinha depois que dizer, eu não sabia, não tinha noção, sabia, né? Então, E importante repassar sempre, né? Sempre treinamentos corporativos nesse sentido, que a gente não fala só de treinamento de EPI, né? De equipamento de produção individual. A gente sempre faz treinamentos para repassar aqueles principais pontos do regulamento interno, do código de conduta daquela empresa, ficar sempre relembrando esses pontos, essas questões, porque a gente fala de assédio moral, assédio sexual, né? Essas coisas mais sérias que muitas vezes muitos empregados e muitos empresários não têm noção daquela gravidade daquela situação, né? E a gente acaba empregados que não têm essa capacitação acabam sofrendo a situação sem mesmo antes de comunicar num canal de denúncias, num canal de sugestões, que a gente sempre coloca dentro das empresas, né? Eu acho que isso facilita a comunicação e quando a gente conversa com o funcionário, a principal coisa que eu e a Marina a gente sempre comenta é que a gente vê a valorização. Um funcionário se sente valorizado por estarem conversando com ele, por entender, então estão entendendo as minhas dores, ele soluciona as minhas questões e aí eu consigo entregar mais lucro para minha empresa, porque eu me sinto valorizado e estamos entendendo, né? Porque muitas vezes acho que as pessoas se sentem excluídas, não estão me ouvindo do meu lado, né? Eu digo assim, tu tem que empoderar elas. Exatamente. E aí, quando eu assumi o hospital, lá o hospital estava com sérios problemas. 6 meses de salário atrasado. Aliás, 4 meses de salário e 6 de fornecedor. Me largaram aqui, me chamaram, foram lá. Sem o nosso diretor de mas o que eu entendo do hospital? Eu não entendo nada e nem gosto de entrar no hospital. E foram lá por mais de um mês. Aí um dia eu disse, mas eu não sou de fugir de desafio, eu vou. Entrei lá dentro, eu não sabia o que fazia. Porque tinham 2 laboratórios, tinha uma farmácia, era uma empresa gigante, com 40 e poucos médicos, com alguns que não se davam com outros, né, com as confusões, com bloco cirúrgico que tinha problema, com pediatria. E eu entrei, fiquei o primeiro dia, lógico, até a meia-noite, e olhava assim, por onde que eu começo, né? E a primeira coisa que eu fiz, comecei a ver quem eram as pessoas e comecei a trazer todos eles para o meu lado. Cheguei para o cara do bloco cirúrgico, quem é o cara bom lá? Eu quero que venha aqui. E comecei a dar poder para eles. Vocês agora não vão mudar esse hospital, mas quem vai mudar vão ser vocês. Eu só vou apoiar vocês. Vocês vão me trazer os problemas e vamos discutir. E em poucos meses que eu fiquei, acho que foi 7 meses, nós transformamos o hospital. Liquidamos todos os problemas financeiros e fizemos mudanças que nunca tinham sido mudadas lá. E eu dizia em todas as reuniões, quem fez a mudança foi vocês, porque eu não entendia nada do hospital. Então, às vezes eu digo assim às pessoas, mas como é que eu vou gerir um negócio que eu nunca vi antes? Se você tiver
dar poder para as pessoas. E quando a gente dá poder, a gente sabe quem são as pessoas, né? Exatamente. Porque quem conhece uma pessoa, tu dá dinheiro ou poder para elas, né? Exatamente. Então, e isso é importante, dar o poder, sabe? Trazer elas para o desafio, fazer com que elas se sintam valorizadas. Puxa, isso aqui, e não roubar, né, a ideia dela. Né? Fulano, nós tínhamos, eu lembro que tinha um problema no bloco cirúrgico que tinha uma esterilização lá que queimava sempre. O aparelho dava problema. Eu digo, tá, mas isso nunca foi resolvido, nunca conseguimos. Chamei o chefe do bloco cirúrgico, o enfermeiro disse, olha, te dá essa missão, tu consegue resolver? Eu digo, eu consigo. E depois ele resolveu, e eu espalhei isso para o hospital, e ele dava, né? Assim como os outros, né? E todas as pessoas, a gente mudou. E eu digo assim, é muito fácil mudar quando... Agora, se você quer ser e não traz as pessoas, né? Traz elas para o seu lado. E a questão que a gente estava falando do pessoal, eu gosto de conhecer a pessoa na entrevista. Eu gosto de eu fazer, eu não gosto, não terceirizo essa questão de entrevistar. E eu tenho umas perguntas bem que elas vão amarrando. Bem diferente. Eu começo lá, eu já vou na rede social dela, eu quero saber o que ela pensa, o que ela fala. Eu vou conversar com os amigos dela. Antes de chegar, eu já quero saber quem ela. Como é que é, Alexandre, a extensão do nosso eu, né? Então, assim, e depois eu começo lá a fazer perguntas, né? O que você gosta de ler? Que tipo de leitura? Costuma ler? Sim. Qual é o livro que você leu? Qual é a revista? O que você viu? E começo a ver lá. Assim, perguntas, e vou conhecendo a pessoa, porque são perguntas que elas acabam se amarrando umas nas outras. Uma está lá em cima, outra lá embaixo, e aquela lá embaixo está segurando a de cima, ou está dependendo, né? Porque, e depois o Anderson ele faz lá todo um teste bem, né? Eu trabalho com a ferramenta DISC. A DISC, né? Então, aí eu faço o teste e emito o relatório. Né? Onde é que ele... Porque eu acho que é isso aí. A gente tem que colocar a pessoa certa no lugar certo. Exato. E não é fácil. Não é, porque não. a pessoa está precisando... Quanto mais tu não analisa isso, tem a rotatividade, né? Que desgasta muito a energia da empresa, né? Também. Exato. O custo para a empresa principalmente é uma decepção para a pessoa. Que ela pensa que fracassou. Na verdade, ela não fracassou. Ela não se deu certo. Não deu certo naquela atividade que ela está fazendo. E outra que eu fui fazer uma consultoria para uma empresa, para ajudar ela, uma empresa com mais de 300 funcionários, organizar um pouco a parte de vendas, que eles estavam meio perdidos, né? Podiam vender os produtos, mas estavam perdidos. Só que ele tinha terceirizado isso assim, ó. O gestor lá fulano vai selecionar quem vai trabalhar no departamento de pessoal. Imagina o chefe do depósito selecionava quem ia trabalhar no caminhão. Sabe, era tudo assim. E aí o que acontecia? Era uma rotatividade, era assim, era de doer na alma. Porque ele dizia, o dono, fulano vai lá e seleciona. Mas eles nem sabiam fazer uma seleção. Isso quando eles têm a oportunidade de fazer uma seleção, né? Tem muitos casos que eu preciso contratar para amanhã e eu quero fazer 5 entrevistas, 5 minutos cada um. Já pego a maioria que a gente vê, vamos ver o que vai dar. A pessoa trabalha uma semana, 2 dias, 3 dias, já brigou, já faltou, já não quer mais ir. E uma questão que aí deve entrar o trabalho de vocês, né? Eu digo que 80% dos problemas da empresa é problema de organização e comunicação. Exatamente. Se você souber comunicar melhor e souber organizar melhor, nós somos uma empresa que nós não somos uma empresa grande, mas não temos hoje tão poucos colaboradores, né? E é todo tempo, a toda hora, né? A gente está sempre conversando e a empresa vai mudando, e aí uma empresa que está em transição de crescimento, aí vai ter aquele profissional que vai ter que cobrar o escanteio e cabecear também, né? Então, assim, a gente veio, agora que a gente está conseguindo, né? Como o Alexandre fala, né? Ser corretor é diferente de ser empresário do ramo imobiliário. São funções diferentes, né? Esses dias eu conversei com uma corretora em Pelotas, e ela assim, Anderson, eu trabalho com imóvel rural e eu estou pensando em abrir a minha imobiliária. O que tu acha? Eu digo, olha, conhecendo o teu perfil, executora, comunicadora, inquieta, né? E o teu perfil de vendedora excelente, tu não é para te abrir imobiliária. Se tu tá vendendo, não, porque aí tu abrir imobiliária, aí tu tá abrindo uma empresa que requer gestão,
Já requer seleção de pessoas, planejamento, estratégia, custo fixo. São outras dores de cabeça diferentes de se preocupar só em vender. E às vezes o empresário ele vem e cresce, só que ele cresce, né? Graças a Deus nós hoje temos uma base, uma escola que nos dá esse suporte, de a gente fazer muitas coisas que a gente consegue, por nossa conta, a gente gerenciar. Mas muitos empresários hoje, eles não sabem, não querem, não tem tempo, né? Eu tenho um amigo meu que tem 3 empresas, ele fatura muito, e a gente conversava, ele, eu preciso assim me organizar, preciso fazer isso porque eu não faço. Aí eu digo para ele, tu não precisa fazer. Contrata quem sabe fazer e foca no que tu é bom vender. É tu que gera negócio. Tem um conceito na administração, que o Anderson que é formado, né? Que diz assim, administrar é fazer as coisas através das pessoas. Só que para isso a gente tem que aprender a delegar. E esse é o grande problema. E aí, o delegar é uma coisa muito complexa, né? Tu tem que, primeiro, confiar na pessoa. Mas antes de confiar, tu tem que saber qual a habilidade que ela tem para te delegar, não delegar uma coisa errada para ela, né? Eu não posso delegar uma função a uma pessoa que não tem aquela habilidade, né? E é uma maneira que você tem, né, de crescer, delegando, já gerando para a pessoa também uma função, né? Ela vai ser mais útil, vai se empoderar, né? Exato. Mas na questão da admissão, que você estava falando, lá na empresa nós temos um critério, nós não admitimos parentes ou casais. Isto jamais um casal vai entrar na empresa para trabalhar. Uhum. Né? Porque à medida que nós tivemos um caso lá, que nós admitimos o pai, o filho, e depois acabou entrando o pai. E quando nós tivemos que admitir o pai, foi um problema. Então, assim, a gente tem assim, chega lá, cidade pequena, eu tenho muito parentes, né? Toda hora o parente fala, arruma um emprego pro meu filho, coitado, tá lá, ele não tem nada para fazer, ele tá lá em casa. Eu fico pensando, mas eu dá vontade de dizer assim, mas a minha empresa não é uma assistência social. Exatamente. E parente, não. Nós temos uma exceção aqui, que é o Alexandre. Mas são poucos que têm essa visão. Que é cunhado do Anderson. Mas que cunhado não é parente, né? Mas são poucos que têm essas visões, né? Porque a maioria das empresas são familiares, né? Não, a gente não pode trabalhar. Né? Seja mulher de sócio. Não, aliás, lá na empresa a gente não admite nem que entre lá dentro. A não ser por uma coisa muito esporádica. Porque a gente precisa... O ambiente de trabalho tem que ser sadio. Né? Senão começa aquelas conversinhas de comadre, fofoquinha, como o Anderson falou, mimimi na empresa não rola. Se a pessoa fizer isso, ele faz uma vez, a gente vai conversar na 2, igual meu amigo, não é aqui o lugar de ficar trazendo, é ambiente de trabalho. Entrou lá para dentro, se fala em trabalho. E em questão de parente, não. Parente é muito bom na foto. Nas festas, entendeu? Nas festas, mas no trabalho, não. Nem parente, nem casais, né? Porque acontece que o casal já daqui a pouco eles estão discutindo, já tem um problema de casa. E levam para o trabalho. E não tem como não levar, né? Porque aquela história que o problema de casa fica em casa, isso é uma utopia, né? Um escritor lá inventou de dizer uma asneira dessa. A pessoa tem uma mãe, tem um filho doente, vai dizer que vai ir para o trabalho e vai esquecer que o filho está doente. Exato. Não, isso é uma besteira que foi criado, né? Então acaba que o casal vai levar o problema, vão começar a discutir o problema dentro da empresa e uma laranja podre contamina vai contaminar as outras, né? Mas nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Imembuí, 81 anos. Uma história que se revela a cada dia, a cada ano, de ser a rádio da gente daqui. Nosso sentimento de gratidão por cada desafio superado e cada conquista que tivemos juntos. Somos Imembuí, a pioneira. Há 81 anos, a rádio que vive a cidade. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br.
Quem dirige um Volks e compara com os outros, não tem dúvida sobre qual é a melhor escolha. O melhor da segurança e tecnologia e alto custo de revenda, além de muita potência. T-Cross Comfortline 2323 com 50% de entrada e saldo em 35 vezes de 1.299. Mais saldo residual e com as 3 primeiras revisões grátis. Em fevereiro, vale passar em uma concessionária Volkswagen e fazer seu test drive. Volks, teste e comprove que vale mais. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida. Reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. Inscreva-se na especialização da Universidade Franciscana. Qualifique seu currículo profissional. Conecte-se com profissionais de diversas áreas e aprenda junto a professores com ampla experiência acadêmica e de mercado. Experimente nossa qualidade de ensino reconhecida no ensino superior. Inscreva-se na especialização da Universidade Franciscana. Veja os cursos disponíveis em ufn.edu.br. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Cirila, do esporte, do lazer, sempre com Cirila. Seja uma tradicional cirilinha da casca da laranja ou um Guaraná Cirila, pioneiro no Brasil. Com seu drink favorito, tônica Cirila. E para qualquer hora, vá de soda diamantina, água gaseificada para um brinde com saúde. Com Cirila, porque Cirila é coisa nossa. Pensou tinta? Pintou com Tinks Tintas. Promoção Resicolor cobre bem fosco com 14 litros por R$115. Resicolor selador acrílico 14 litros, R$70. Tinks, T-I-N-X, Tinks Tintas. Trabalha com tintas, esmaltes, vernizes e uma linha completa de complementos para pintura. E na Tinks, conheça a cor do ano 2023. O Instituto Pantone, que é uma das maiores autoridades do mundo quando o assunto é cor, elegeu a cor Viva Magenta, energia e intensidade no seu ambiente. Tinks, em Camobi, WhatsApp 98115-5195 e na Ângelo Bolson, WhatsApp 98465-1949. A M. Brum Ângelos Oeste possui uma estrutura acolhedora no coração de Santa Maria. São 9 salas cerimoniais de despedida alto luxo e padrão médio, com sistema integrado Ângelos Memoriam e cerimonial online. Sua família sempre segura, com atendimento 24 horas. Conheça nossos planos assistenciais. Rua General Neto 258, telefone 553025-6140. A M. Brum Ângelos Oeste, por você sempre. Ambiente bem arrumado cria experiências incríveis. Experimente! Desde uma mesa posta simples até uma composição mais sofisticada e transforme o espaço de suas refeições. Sim, isso e muito mais você encontra na Decora. Detalhes, conforto e bom gosto para sua casa. Decora espera você com afeto, carinho e toda a atenção. Na Rua Professor Heitor da Graça Fernandes, 500, em Camobi. Compre pelo WhatsApp 33 11 7789.
Tem Santa Maria concorrendo ao Prêmio Abcom Inovação Digital 2023. A Abcom, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, indicou na categoria de melhor profissional de e-commerce Josele De Lázari. E na categoria de melhor plataforma de e-commerce, a empresa que nasceu aqui está conquistando o Brasil. A indicada é GetCommerce. Bora lá votar em Josele De Lázari, melhor profissional de e-commerce, no link vote.abcom.org, categoria profissional de e-commerce. E para votar na GetCommerce na categoria de melhor plataforma de e-commerce, o link é vote.abcom.org, categoria plataforma de e-commerce. Prêmio Abcom Inovação Digital. Vote Josele De Lázari, vote GetCommerce. Imembuí FM, só jornalismo. Imembuí, da ousadia dos anos 40 aos 80 anos, com o mesmo comprometimento de ser sempre a rádio da gente daqui. 13 de fevereiro, 81 anos. Empreender com sucesso. Fale com a Lisete. 996 44 6476. De volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso, no nosso primeiro fórum da Rádio Empreendedora, nos 81 anos da Rádio Imembuí. Nós estamos aqui para Saúde Protege, Versa Decoração, GetCommerce, também Decora, Casa e Afeto, Teams Tinta, Construtora Jobim, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Brita Pinhal, Cis Limpa e Nossas Raízes. E nós estamos hoje com os nossos convidados, o seu Heraldo Vasconcelos, o Anderson... agora me fugiu. Oliveira, isso. Marina Risson, doutora Marina, doutora Lorena Kuhn, e falando um pouco aí sobre essa trajetória, essa experiência. E agora vamos falar um pouquinho, então, nesse último bloco, sobre o trabalho, sobre essa questão do... qual que é o carro-chefe de vocês lá dentro da imobiliária e que daqui a pouco as gurias podem contribuir também nesse sentido. O que vocês mais focam, assim? Bom, nós temos, na verdade, um grupo de empresas. Infelizmente, no Brasil, em função das questões tributárias, muitas vezes tu tem que criar, né? E vocês, como advogados, sabem bem disso. Tu tem que criar mais de uma empresa para poder ser beneficiado da questão da carga tributária. Seja a prestação de serviço, seja a parte de comércio, tudo tem. Então, nós somos um grupo de empresas. Mas o nosso, digamos assim, o nosso carro-chefe tradicional é o setor imobiliário. Compra, venda e locação. Né? Nossa, aqui em Santa Maria são coisas diferentes, né? Que nós temos a negociação, né? A intermediação da compra e venda, que tem um ordenamento jurídico, né? E depois nós temos a questão da locação, administração de condomínio, que é uma outra questão que é bem complexa, né? Porque tu tem que atender dois clientes, o proprietário do imóvel e o inquilino, que nunca estão satisfeitos com o outro, um acha que paga muito, o outro acha que recebe pouco, né? E, então, assim, nós temos isso aí. Além disso, a gente hoje tem a incorporadora, que é uma outra empresa, nós trabalhamos com, agora nós estamos fechando um loteamento, né? Criação de lotes, terrenos, com toda a infraestrutura que a gente é obrigado a fazer tudo, né? Botar água, luz, está tudo pronto, né? E depois entrega tudo de graça para a EGE, ou Corsan, ou Corsan, etc. Temos a outra empresa que trabalha com a área de seguros, né? Hoje nós somos, como antes falando, somos líderes em venda de seguros em todo o sul do Brasil, né? Seguros de veículos, carros, etc, né? Ou tudo praticamente online, tudo, a maior parte, eu acho que nem menos de 1% dos nossos clientes entra na nossa empresa. Olha só. Porque hoje, com a tecnologia, né? Sim. Você faz tudo. Né? Temos ainda também a Posicione, que é a nossa empresa na área de consultoria, palestra, né? O ex-professor nunca deixa de ser professor, né? É verdade. Meu pai tinha um ditado que cachorro que corre a ovelha só matando, né? É verdade. Né? Diz o gaúcho, né? Então, a gente gosta dessa parte de ajudar as pessoas. Temos criando infoprodutos, né? Na área de escola de corretores, né? Na minha área, né? O Alexandre me cobra muito, ele quer que eu trabalhe na área de educação financeira, né? Que é um problema hoje, a maior parte dos brasileiros, quase 80% está endividado.
E é uma coisa que eu gosto, né? Mas eu acho que está faltando tempo chamado preguiça, né? Um pouquinho de vontade de... Né? O que mais que está dentro do nosso... Tem um produto que a gente trabalha, que inclusive é o tema de hoje, né? Tá como sugestão do tema, que é a questão da avaliação. Nós somos peritos avaliadores hoje. Pois é, conta pra gente como é que funciona. E hoje o corretor de imóveis, uma das principais coisas, que eu falo isso muito no meu canal, no Corretor de Imóveis da Prática, uma das principais coisas que o corretor tem que saber fazer hoje é a avaliação da imóvel, né? Então, existe um mercado aí, e essa leitura de mercado, ou composição de preço, né? Se for construir um imóvel, uma construtora, essa leitura, esse trabalho o corretor faz. Inclusive, tem uma ferramenta que eu desenvolvi chamado método de avaliação 3Ms, que nada mais é do que 3 avaliações, que é o famoso ROI, né? Retorno sobre o investimento, é uma forma de avaliar. Método comparativo, onde eu pego outros imóveis e comparo com aquele que eu estou avaliando, imóveis semelhantes, né? E um outro método, que é o terceiro, que é baseado pelo CUB. O CUB, muitas vezes, há muitas distorções sobre CUB, né? Basicamente, o CUB ali, o preço do CUB hoje, que é o custo unitário básico da construção civil, que é o Sinduscom, né, de cada estado, que dá o preço o custo do estado, conforme o padrão do imóvel. Então, o CUB, ele inclui hoje materiais, mão de obra, equipamentos e despesas administrativas, não estou bem lembrado. Então, na verdade, o CUB, ele é uma parte do custo do imóvel. Então, quando a gente constrói um imóvel, a gente faz uma formação de preço, que é o custo do terreno, o CUB multiplicado pela área construída, mais um percentual acima, que normalmente varia de 32% a 45%, 46%, que é ganho do incorporador, comissões, imposto, né, projetos e outras despesas. Então, hoje nós somos convocados pelo fórum, ou até mesmo clientes particulares, para fazer a avaliação. Então, para o corretor de imóveis é um produto muito interessante, porque o corretor ele pode ter uma renda recorrente na imobiliária dele, sem precisar vender imóvel. Porque o corretor, muitas vezes, ele tem aquela visão do vendedor de casas, né, de apartamento. Na verdade, o corretor ele é um consultor. Nós trabalhamos e temos essa visão e temos esse propósito. Então, o nosso cliente ele vai lá, a gente vai orientar, analisar a documentação do imóvel, nós vamos fazer a avaliação do imóvel para ele, nós vamos orientar ele todo o processo, como vai funcionar, nós vamos pegar o cliente comprador, vamos mostrar. Tem a questão de relação com o inquilino, né? Às vezes acontece que se o imóvel estiver alocado. Então, trazer o cliente comprador, a regularização do imóvel, às vezes, depende não é só uma regularização administrativa, depende de um jurídico, né? De um advogado para um uso capião, um inventário, alguma coisa assim, ou quando envolve separação, né? Então, a avaliação do imóvel é um dos produtos que o corretor pode trabalhar. E hoje... Dentro, só para completar, assim, ó, hoje, vocês que são advogados, vão fazer um inventário. Como é que faz? A pessoa tem um apartamento, tem uma chácara, um sítio, sei lá, outros imóveis. Chega na hora, como é que eu vou saber o valor? Como é que eu vou fazer a partilha dos bens? Quem é que sabe esse valor? Muitas pessoas procuram um engenheiro, e eu questiono isso. O engenheiro, ele sabe o custo de construção, ele não sabe o valor de mercado. Tanto é que hoje, muitas vezes, a gente, lá na cidade, os engenheiros que fazem avaliações para os bancos, na área de consórcio e financiamento, eles nos procuram lá. Porque quem sabe o valor do mercado é o corretor. Então, nós sabemos. E quando a gente avalia uma casa, tem, no mínimo, 20 pontos avaliados. Pois é, só fazer um gancho antes do senhor finalizar. Isso que vocês estão falando é de extrema importância. Passei já por algumas situações assim, em venda de imóvel, de chamar uma determinada imobiliária, o cara olhar lá, tá, já faz um laudozinho. Quanto que tu quer? Me pergunta. Primeira coisa, eles perguntam quanto que tu quer. Não, mas eu não quero saber quanto, eu quero saber quanto vale. Aí ele vai, aí tu diz, não, mas eu quero mais orçamento. Aí ele vai, pega uma imobiliária amiga, mais outra imobiliária amiga e faz 3 e tá tudo o mesmo preço parecido, né? Gente, isso me deixa assim, ó, de cabelo em pé, porque eu acho que a imobiliária que faz isso, tanto assim, ó, eu estava concretizando uma venda até e acabei não fazendo essa venda num imóvel grande,
justamente pela questão do que o cara tinha avaliado. Ele simplesmente olhou aqui, aqui tem isso, chutou. tem isso. Chutou. É. Aí, os outros orçamentos, ele disse, não, eu até trago os orçamentos. As pessoas nem vieram. Aí, sabe como é que concorrência que fazem? Sim. Os envelopinhos ali, deve ter dito, vamos botar uma diferença. Ó, tô avaliando o imóvel por 500, bota 530 aí. Sabe que a gente, quando a gente vai fazer uma avaliação, agora mesmo nós estamos, hoje eu era para ter entregue um laudo por fórum, eram vários imóveis, né, foi para a justiça e ficaram 18 anos discutindo. 18 anos. E o pessoal em cima não pode fazer uma prefeitura, não pode fazer não sei o quê. Bom, resumindo, nós tínhamos que avaliar lá, por exemplo, várias áreas rurais que tinha uma casa que o cara trocou a janela janela não podia entrar na avaliação. Tinha que tirar não sei o quê, o banheiro, a balança que ele botou, que não fazia parte, não é uma função. Mas a gente vai, por exemplo, uma área rural, nós sobrevoamos com drone, pegamos toda a questão alta, solo, árvore, vegetação, riacho, distância da estrada, nós desenhamos pelo Google, ou seja, vai olhar uma casa, nós olhamos se tem janela, se tem a ventilação é boa, a iluminação da casa, se tem alguma coisa próxima que faz barulho, faz ruído, uma boate, ou seja, o imóvel, mas o meu imóvel vizinho ali tem um imóvel e ele quer tanto, e o meu, por que o meu vale tanto? O dele lá está virado por uma rua preferencial. O que aconteceu hoje numa avaliação que a gente fizemos? Um terreno na rua a 40 metros, valia tipo 500 mil, esse que nós valemos por 200, mas como que 40 metros? Só que um estava numa rua secundária que não é comercial. E esses pontos, muitas vezes, os corretores não entendem. E é muito complexo. Para você fazer uma avaliação, você tem que olhar uma série de detalhes. A questão do solo, a questão de inclinação, a questão de potencialidade. E aí o pessoal vai lá e dá um chute. Nós temos esses corretores. Chegam lá, a pessoa, ele quer pegar o imóvel para vender. E aí ele chega assim, a pessoa, né? O antes teve, agora avaliando, acho que hoje, um imóvel de 400 mil, a pessoa disse que queria 1 milhão. Nós não pegamos para vender. Porque é só para nós, sim, é só para nossa placa estar lá e falar mal da gente, dizer assim, aquela imobiliária não vem, nunca trouxe um cliente aqui. Então nós, com toda a educação, a gente tenta mostrar para ele, com todo jeito, né? Eu sou um pouquinho menos educado para isso, o antes é mais educado. Eu digo para ele, sabe, vendo aquele carro ali? É o meu, sabe? Ele vale 100, mas eu quero 1 milhão. Você acha que eu pego 1 milhão? Não, pois é sua casa é mais ou menos isso, né? Porque as pessoas não caem, elas estão fora. É como ir no médico, né? Tu vai no médico, não vai chegar lá, doutor, acho que eu tô com gripe, então me dá um remédio para gripe. Não é assim. Tu vai no médico, ele vai te examinar e diz, olha, tu não é gripe que tu tem, é outro problema. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca vi ninguém aqui em Santa Maria, e olha que eu já comprei, já vendi, já fiz algumas coisas e eu nunca vi ninguém me falar nesse método aí de fazer uma avaliação. É que é o seguinte, existe 3 formas que as pessoas questionam quando a gente faz uma avaliação. A primeira delas, quando tu diz o valor, assim, mas qualquer imóvel, o aluguel é tanto. Bom, pelo retorno do aluguel, tá aqui o preço. Aí eu provo para ela quanto que é pelo retorno do aluguel o valor do imóvel. Segunda argumentação, mas qualquer imóvel aqui, ali, estão pedindo tanto, bom, no método comparativo, eu peguei 10 imóveis semelhantes ao teu. Então aqui, deu a média do metro, deu tantos reais o metro quadrado, tantos R$1.000, multiplicado pelo área construída do teu imóvel, está aqui. E o terceiro questionamento é, mas eu fiz um orçamento agora para construir, está um horror, o material está muito caro, a mão de obra é muito cara. Bom, pelo método do CUB, está aqui o preço. E os 3 normalmente chegam junto os valores. Então, eu provo para ele e a gente dá segurança. Olha, a questão de avaliação é uma coisa. Agora, o quanto o senhor depois vai querer é outra conversa. E tem muito a questão do valor sentimental, né? A gente chega lá, a gente vai avaliar um imóvel lá e o cara diz, aqui meu pai tinha um frigorífico, um açougue, né? E vendia leite, um negócio que acho que tem uns 200. A casa lá tem 200 anos. Ele disse, né? Mais de 200 anos. E eu entrei para fazer umas fotos e fiquei com medo de estar dentro e o cara mora dentro. Eu fiquei porque tinha uma rachaduras que passava um cachorro. Eu perdi uma vez por causa do pé de laranja. E aí ficou falando assim, então as pessoas confundem, né, nas avaliações, muitas vezes a questão
nasceu ali. Mas nós somos técnicos, nós vamos lá avaliar. Mas também a questão de localização, por exemplo, Sim. às vezes a imobiliária não diz, ó, realmente, ó, tu tá bem localizado, tem um supermercado, tem um banco, tem isso, tem aquilo. Eu acho que tudo isso entra numa avaliação. Né? Mais ainda, o que as pessoas desejam? Porque a gente sabe, assim, ó, tem bairros que as pessoas não gostam. Então, nós como corretor, a gente ouve, não, e tu já sabe, por várias e várias vezes atendendo as pessoas, esse bairro aqui não tem muita aceitação. A aceitação desse é um pouco melhor que aquele. Então, a questão da aceitação, ela pesa na definição do valor. Então, tem um bairro que é perto de um lugar e que nunca foi muito aceito. Então, não adianta você ter um imóvel ali, igualzinho, do mesmo tamanho, uma casa, e o outro lá, porque agora ontem fui avaliar uma casa top. Só que está num lugar ruim, rua de chão. Eu disse, se a tua casa tivesse a 200 metros daqui, que já pegava uma região melhor, a tua casa valeria no mínimo 200 a 300 mil a mais. E o que tu falou tem um problema muito sério, o exemplo que tu deu. Porque o que acontece? Vai um corretor lá, né? Ou ele avalia mal, ou ele pergunta quanto que tu quer. Ele diz, olha, eu quero 600 mil pela minha casa. Aí tu coloca a plaquinha lá de venda na tua casa por 600 mil. Aí o vizinho, no sentimento dele de que a casa dele é melhor que a tua, ele vai dizer, não, mas se o da Elisete vale 600 mil, o meu vale 800. Exato. Aí ele bota para 800. Aí o outro diz, não, mas se o da Elisete 600, do outro é 800, o meu tem que valer 900. E aí nós vamos parar onde? Exatamente. E aí é o que eu provoco às vezes as pessoas. Eu dou toda segurança e ela, às vezes eu sinto que ela fica meio inconformada ou vai pensar, digo, olha, na dúvida, tu quer colocar o preço que tu acha que vale, coloca. Eu não vou pegar para vender. Mas o mercado vai dizer, porque o mercado, quem compra, ele olha um imóvel e olha mais 20. Então, melhor que o corretor, muitas vezes o comprador sabe o preço do imóvel. E complementando a questão da avaliação, a avaliação, o corretor pode, a gente faz muito isso, para a questão de inventário, separação conjugal, o pai quer dividir para os filhos o patrimônio em vida ainda, né? Quer saber quanto que vale cada bem. A pessoa quer pegar um dinheiro no banco, quer dar o imóvel em garantia, o banco pede uma avaliação. A pessoa quer dar um imóvel em garantia, em fiança, né? É fiador do imóvel numa alocação. Empresas, escritório de contabilidade encaminham muito os empresários que estão separando a sociedade, ou eles querem atualizar o patrimônio deles, né? Da empresa, né? Então tem várias formas hoje, vários tipos de avaliações que são solicitadas, que quando o corretor ele se apresenta, né, como avaliador, perito avaliador, ele consegue fazer. Então existe uma forma também do corretor se posicionar quanto a isso, né? Eu vi o tema ali, falava sobre investimentos imobiliários, né? E a gente sempre traz essa argumentação. Antigamente, o perfil mais empresário, mais investidor, ele se preocupava muito com o retorno. Tá, mas eu tô com o dinheiro no banco parado, investimento aqui e ali, se eu comprar esse imóvel, quanto que isso me dá de retorno, de aluguel? Isso era um perfil mais do empresário, do investidor. Hoje, uma pessoa simplesinha, ela está informada, ela tem essa informação. Às vezes ela já vai lá e diz, olha, eu estou com 100 mil no banco, não está me rendendo muito, poupança, quanto que me dá de aluguel esse imóvel aqui? E nós temos que dar segurança, como o Geraldo, olha, eu te dou certeza que esse imóvel está comprando, no mínimo o valor que tu comprou, nós vendemos depois, se tu resolver vender. E às vezes acontece. Pessoas que são concursadas, compra a casa, resolve a questão de compra do imóvel, dele 2 meses, vou ser transferido. Comum, né? Separação. E eles querem vender a casa de novo. E aí? E a gente, nós dois somos peritos do fórum. Então, na verdade, nós atuamos dentro do fórum. Então, os problemas do advogado, o juiz já nos nomeia, né, para fazer isso, né? Então, como a gente tem o parecer e tem a perícia, né? A gente vai lá, nossos laudos tem foto, tem, por exemplo, agora, por exemplo, o que eu era para ter entregue hoje, vai ficar para amanhã, né? Ele acessa um QR Code, o juiz vai acessar o QR Code lá e ele vai abrir tudo, pastas, vídeos aéreos, fotos, ou seja, passa por imóvel, ele vai ter o acesso lá através do QR Code. Por exemplo, está numa reunião, tem alguém que não concordou, o juiz vai abrir no telão, ele vai mostrar para as pessoas o laudo.
Lorena, fala Lorena. E essa semana me lembrei de ti, porque eu fui na prefeitura, vi o negócio do IPTU. Tinham vários, lembrei de vocês duas até, porque tinham várias pessoas bem humildes, assim, nessa mesma situação para pagar o IPTU. Pois eu vim aqui pegar uma guia, porque eu tenho 10 irmãos e só eu que pago IPTU, assim. E daí não sei o quê, e a gente quer vender, mas não resolve nunca. E eu pensando assim, ó, lembrei tem de um vocês, caso aí. né? Né? Porque é incrível como tem essa questão, né, de pessoas que têm esses problemas, né? Com certeza, com certeza. E essas questões são sempre bem enroladas, né? Sempre pura bucha, né? Como diz meu pai, pura bucha essas situações para resolver, né? É questão de herança, né, e de uso capião, de passar, fazer que nem eu, que o meu pai, pobrezinho, tinha uma casinha na praia, no Pinhal, e eu e a minha irmã, só tenho uma irmã, nós pegamos e fomos deixando a casa lá, era uma casinha de madeira, mas o terreno era bom. Um dia eu cheguei lá, já tinha uma mulher morando lá com uma meia dúzia de filhos lá. Eu deixei a mulher lá, nem fui fazer nada. Entreguei para ela, porque eu ia ter que fazer todo um processo, né, para tirar, e ela não tinha renda, não tinha nada. É que né? para muitas pessoas, elas, por isso que ontem eu fiz uma aula fechada e falava sobre isso. Para muitas pessoas mais leigas, elas acham que imóvel irregular é IPTU pago. Assim, não, mas eu pago IPTU. Eu fui no tabelionato e assinei alguma coisa lá. Só que ele assinou um contrato de compra e venda, ele paga o IPTU em dia, mas a situação documental muitas vezes é uma caixa preta. Então a gente sempre procura olhar antes justamente para ver essas questões. Olha, tu vai precisar de um advogado aqui, vai precisar de uma regularização, vai precisar de um inventário, já encaminha. E é exatamente isso, até o próprio contrato de gaveta, né, que você fazia, e isso você é um faz. problema. Então, às vezes, chega no escritório, uma pessoa contrata, não, eu comprei só mais um pedacinho, mas aquele outro pedaço, ele tá regularizado, tá? Então, o senhor traz a sua matrícula aqui. Nem o outro pedaço estava regularizado, daí tu vai indo, vai descobrindo e vai desenrolando. E aí que eu digo, trabalhar com cartório também é uma outra situação, porque tu não tem como dar uma previsão do preço que vai surgir, do que eles vão pedir, daqui a custas, né? E outra coisa assim, ó, a escritura que sai hoje do tabelionato, se ele levar registro, hoje vai ser registrado. Pode ser que tenha alguma nota de exigência, alguma coisa assim, mas se passando os dias, vai mudando as leis, normativos, né? Às vezes as pessoas dão um atestado assim, Anderson, o que acontece se eu não levar para registro agora? Porque eu já gastei com o ITBI, já gastei com escritura. Ó, duas coisas vão acontecer. Primeiro, quem não registra não é dono. Isso é uma frase que a gente aprende lá no início do curso de corretagem. Segundo, tu vai botar numa gaveta, daqui 15 anos tu vai lembrar que tem que registrar. E aí tu vai lá, daqui 15 anos, vão pedir coisas que hoje não precisaria pedir. E talvez tu tenha dificuldade de regularizar. E lembrando que, enquanto isso, está no nome do anterior lá, que pode estar com a vida enrolada e pode ser que ele tem que correr atrás depois para resolver o problema. Lá de pessoa que comprou uma área grande rural, não escriturou, não registrou, e a pessoa vendeu de novo. Meu Deus do céu. Simples. Ou ou o caso, pior ainda, né? A pessoa, eu sou proprietário, vendo para ti uma casa, daqui a um pouco eu tenho uma dívida e o credor vai lá e e pega a minha casa e penhora a casa. Né? Isso é muito comum, assim, ó. E aí a pessoa, quem vendeu nem se lembra mais. Bom, eu vendi, nem sabia que ele não tinha registrado. Porque às vezes nem é culpa de quem vendeu. Porque ele tinha aquela dívida, bom, não tem nada, se quiserem me tomar, não vão ter nada para tomar. Só que ele esqueceu que o outro não registrou. E aí tá feita a encrenca, né? Então, sempre te recomendo. Pega o imóvel, já se está certinho, já vai para o registro, mas na hora. Registra, resolve, porque o registro também está cada vez, né? Vocês devem saber, está cada vez mais complicado, estão toda hora exigindo mais coisas, não, mais e explicar isso para o cliente, né? Eu acho que vai gastar X, gasta Y ou Z. E hoje tem matrículas de imóveis que a pessoa comprou 2, 3 anos, que para hoje ele vender, ele vai ter que regularizar. Ele estava como regularizar se eu comprei assim? Não, mas agora mudou. Tem novo registrador, tem um novo entendimento, tem uma nova lei que muda isso, né? Eu vou seguir essa tua página. Nós, como os corretores, a gente normalmente faz essa checagem de documentação no início. Nós já, no contrato, a gente já prevê isso, né? Normalmente é o vendedor que regulariza a situação do imóvel. E também uma coisa que a gente faz, né? Que não é muito comum para muitos, que não é comum de eu ver em outros contratos que eu vejo, a gente faz lá.
Aquelas certidões que são pedidas em tabelionato, a gente pede no contrato. Trabalhista, para ver se então, o tabelionato vai pedir certidões a certidão do interteor, né? Mas de ônus a gente não pede porque é uma questão de leitura ali. Mas condominial, forenses, fiscais, por quê? Porque o tabelião vai chegar lá na hora, talvez tenha tabelionatos que não peçam, né? Mas o nosso lá, ele vai exigir as forenses. Então, se não sair, a pessoa tiver um problema no fórum, que ele for réu, o tabelião vai puxar a certidão, vai ver que ele é réu, vai chamar o comprador e vai dizer, olha, tem um processo em desfavor do vendedor e para seguir em frente tu tem que dispensar. Aí o vendedor, tá, mas o que eu tenho que ver? O que dispensar o quê? O comprador não quer. Porque pode estar atrelado ao imóvel que ele está comprando. E aí ele vai abrir mão e então isso a gente vê lá atrás e não depois. Claro. Porque aí evitar o problema, né? Prevenção, né? A gente adianta, né? Porque na verdade assim, o problema muitas vezes a gente cria, né? Não, e tudo isso se comunica, né? Numa condenação, a primeira coisa é verificar se as pessoas têm bens em seu nome, imóveis ou casas, motos. Então, sim, é essencial, com certeza. Porque senão tu vai assumir um ônus, né? Desnecessário. Não, e acaba até atingindo outras pessoas da família, né? Pessoas que têm, familiar que utiliza aquele carro, ou pessoas que às vezes moram dentro do... A gente teve até um caso de pessoas que moravam juntas, moravam com o pai, moravam com mãe, moravam no mesmo terreno, e aí o terreno tava no nome de quem? Tava no empregador. Aí e aí o pegou casal construiu junto uma construção no fundo da casa do sogro, do pai do sogro, Mas falou do IPTU, né? Ontem eu dei uma aula sobre o que eu chamo dos 3 As da análise de documentação, na hora de fazer a captação. Primeira análise, matrícula do imóvel ou transcrição, né? Ainda existe transcrição, as doutoras sabem o que é, né? Que são aqueles livrão antigo que se tinha até 73, 76, não lembro a data. Escritura, porque às vezes tem coisa na escritura que não vai para registro, né? Contratos, se houver, ou sequências de contratos, se caso for loteamento irregular, para que tenha tempo ali para fazer os capião. E a gente sempre busca a ajuda de um advogado, né? O segundo análise é uma coisa muito importante. A prefeitura normalmente, às vezes, regiões antigas da cidade, cidades mais antigas, pequenas ou cidades desorganizadas, a gestão do município, normalmente, às vezes, cadastros do imóvel da prefeitura não fecham as informações que está na matrícula. E na hora de vender, aí vai ser feito um ETBI lá. E essa ETBI, se não bater com a informação da prefeitura, a prefeitura tranca e tem que regularizar. E às vezes, tu vai no local do imóvel, tu confere o terreno e a construção não fecha nem com o cadastro, nem com a matrícula. Isso tem que arredondar. Ontem foi um caso que uma corretora colocou na nossa aula. Ela disse, olha, eu vendi o imóvel financiado, estou vendendo o imóvel financiado e tem lá 30 metros a mais, o banco vai dispensar, não vai, ela usou o termo, vai fazer vista grossa para aquela área a mais, porque para ele não tem importância. Digo, tudo bem, só que tem que se antenar o seguinte, se a prefeitura tem essa metragem, ali vai trancar. Aí tu vai assinar um contrato na Caixa, tu vai levar, que tem, a partir desse momento, 30 dias para registrar e voltar para o banco para liberar o dinheiro, e tu vai se esbarrar numa ITBI que não bate as informações, tu vai ter daí de 3 a 6 meses para regularizar. Então tem que ver antes. Tá feito o problema se tocar para frente. Perfeito, gente. Passou tão rápido que vocês vão ter que voltar aqui. Vocês também, gurias, porque passou muito rápido. Anderson, deixa o contato das redes sociais de vocês aí. Bom, eu vou deixar meu Instagram, tá? Quem quiser me seguir lá é corretor de imóveis na prática, tá? Assuntos práticos, vida real, né? Dodói da vida real. Também é Anderson Oliveira, o meu Facebook. E a nossa empresa é Imobiliária Vasconcelos. Então, se botar no Dr. Google, que sabe tudo lá, Imobiliária Vasconcelos, Caçapava do Sul, vai ter o nosso acesso lá, a nossa empresa lá, e vai poder conhecer um pouquinho melhor. O nosso Instagram é @cumirrisson e também tem @lorenacum.adv. A gente realiza vários vídeos lá informativos, marketing jurídico, lives semanais também, falando sobre o nosso trabalho, nosso dia a dia, os bastidores, tanto do escritório quanto da empresa, mostrando as visitas, os principais erros dos empresários em diversas áreas, principalmente a área de restaurantes, né, nosso cargo-chefe do nosso escritório, a área do setor da alimentação, né, que com certeza é uma ainda mais na Quarta Colônia agora, né, com as termas romanas,
tudo ali tem crescido bastante, então é um cargo-chefe lá no nosso escritório e a gente convida todos a seguir, e principalmente os empresários, para ter esse olhar quanto a essa nova filosofia, né, da prevenção, da verificar as situações antes de acontecerem. Isso a gente acaba prevenindo e evitando tanto. Às vezes uma empresa ela acaba entrando na falência só com uma condenação trabalhista, né, se ela não tem um bom caixa. Então, essa situação que a gente acha muito importante. Perfeito. O seu Lauro Bersiqueira está dizendo aqui, boa noite, Lisete, assunto bem pertinente, parabéns. João Ricardo, Andréia Nunes Souza, boa noite, diretamente de Caçapava do Sul, aquele abraço. Tem mais recadinhos nas outras lives, mas a gente não vai poder ler agora. Depois eu vou passar para vocês todos os links das lives, principalmente para o assessor aí de vocês, né? E o restante do material. Quero agradecer muito, Anderson, seu Heraldo, foi uma noite de aprendizado com o senhor, muito obrigada. Lorena, como sempre, Marina também, ficam todos convidados para voltar aqui, né? Porque a gente sabe que é um assunto que tem muita coisa. Eu já estava aqui me coçando para perguntar um monte de coisa também, mas não dá tempo, né? Então, quero agradecer a cada um de vocês e lembrar, gente, que amanhã a gente volta, né? Que amanhã a gente tem mais continuidade do nosso fórum Rádio Empreendedora. E termina na sexta-feira. Depois voltamos à nossa programação normal e sempre trazendo aqui novidades para vocês, informações, empresários. E você pode nos acompanhar em todas as plataformas digitais. Então, agradecendo ao pessoal de Caçapava do Sul, agradecendo a doutora Lorena e a doutora Marina também. Nós agradecemos a você que também nos acompanhou, compartilhou o nosso vídeo e que vai continuar compartilhando. A gente agradece a todos e lembra que amanhã a gente volta para fazer o que a gente faz todos os dias aqui. Empreender com muito sucesso. Uma boa noite a todos. Imembuí, 81 anos. Uma história que se revela a cada dia.